Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bit Gráfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 17 de julho de 2022, um domingão, prestes a começar mais uma semana e nesse vídeo de hoje nós vamos atualizar a situação do Bitcoin, comentar sobre o que aconteceu com o Bitcoin, com as criptomoedas nos últimos dias e qual a perspectiva para os próximos dias, o que observar nessa semana, o que pode mexer com os mercados nessa semana, qual a perspectiva do gráfico, é disso que nós vamos falar hoje. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo, é assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então vamos aí começar pelo gráfico do Bitcoin semanal. Tá? O ideal é sempre começar dos tempos gráficos maiores. Afinal, no caso aqui, o tempo gráfico maior, mensal e semanal são os únicos que estão dando alguma dica. Tá? O gráfico diário para baixo, a gente não tem nenhum padrão muito claro. Bem, o que a gente vê aqui, pessoal? O Bitcoin, além de estar naquela média móvel de 200 semanas que todos os grafistas estão comentando aí nos últimos dias, também está em cima da região importantíssima que foi topo lá em 2017, a região dos 20 mil dólares, pessoal, a região onde eu marquei essa linha branca aqui, tá? Se essa região foi topo, pessoal, ela foi resistência, ou seja, quando o mercado bateu nela, ele caiu, ele não conseguiu passar nessa região quando ele chegou lá em 2017. Se essa região foi resistência, na análise gráfica, consideramos que o que foi resistência tende a virar suporte, ou seja, a região que impedia que o mercado continuasse subindo, agora impede que ele continue caindo. Essa é a visão aí em relação ao gráfico do Bitcoin, tá? É o que dá para ver. E, pessoal, Tainan, você está dizendo aí que é impossível o Bitcoin cair abaixo aqui dessa região de suporte, né, dos 20 mil dólares? Não estou dizendo que é impossível, tá, pessoal? Só estou dizendo que é mais provável que ele faça pelo menos um repique nessa região do que ele caia e rompa ela de uma vez, tá? De que ele continue caindo aqui de forma rápida, como estava aí desde abril, tá? O mercado veio caindo e talvez nessa região ele possa ter encontrado um ponto aí onde é mais difícil ele continuar descendo, tá? E pessoal, pelo menos aqui olhando só o gráfico, tá? Não consigo ver para essa semana nenhum padrão aqui, pelo menos no gráfico semanal ou mesmo aqui no gráfico mensal, indicando que há possibilidade de queda essa semana, tá? Se a gente descer lá para os tempos gráficos menores, além de estarmos aí em uma forte região de suporte, ou seja, uma região que tende a segurar os preços, também estamos andando de lado, tá? Infelizmente, a única coisa que dá para ver com clareza aqui no gráfico diário ou tempos gráficos menores, como 4 horas, 1 hora. Quando o mercado está estagnado, ou seja, parado dentro de uma região, dentro de um range, podemos dizer que ele está andando de lado, ou seja, ele não consegue nem ir muito acima além dessa região, ele respeita uma região de resistência, tá? Então todas as vezes em que o Bitcoin bate ali na região dos 22 mil dólares, ele não consegue ir muito acima, ele bate e cai, bate e cai. Não estou dizendo que sempre vai acontecer isso, mas até que essa resistência seja rompida, não dá para dizer que estamos em uma tendência ou que vai iniciar um movimento de alta. O mesmo ocorre para a questão da possibilidade de baixa, pessoal. O Bitcoin, todas as vezes em que ele bate ali na região dos 19 mil dólares, ele sobe, tá? Ele não consegue fechar candles abaixo. Isso mostra que é uma região de suporte. O Bitcoin não está conseguindo passar dela. Por enquanto, tá? E não há motivos muito claros para apostar que ele vai romper agora. Por quê? Porque simplesmente não tem nenhum padrão gráfico muito claro indicando que ele vá para cima ou que ele vá para baixo, tá? Nenhum padrão gráfico rompido, nada. A perspectiva, por enquanto, pelo menos o gráfico aqui, é de que ele continue estagnado até que apareça algum evento que seja capaz de tirar o Bitcoin dessa situação de equilíbrio, onde a força compradora e a força vendedora estão praticamente iguais e não estão aí impedindo, não estão ajudando o Bitcoin a sair dessa região, seja para cima ou para baixo, tá? Tainan, dá para ver alguma coisa aqui no gráfico diário? Dá, pessoal, dá para ver um padrão que pode ser legal, tá? Se a gente olhar aqui no gráfico diário do Bitcoin, pessoal, uma coisa legal é que o Bitcoin ele tem feito aí topos que estão razoavelmente na mesma altura, tá? Isso aí desde o dia 16 de junho, pessoal, desculpem, tá? Do mês de junho, o último mês passado. Se a gente olhar aqui, os topos estão sempre nessa região aqui dos 22 mil dólares. Mas os fundos, pessoal, eles estão subindo, tá? O primeiro fundo que o Bitcoin alcançou aí recentemente, no ano de 2022, ele foi lá em 17.934 dólares, tá? Aliás, foi lá em 17.567 dólares no dia
18 de junho de 2022, tá? E o último que ele alcançou, pessoal, que foi ali no dia 13 de julho de 2022, ele foi em 18.892, ou seja, o Bitcoin está fazendo fundos mais altos, embora os compradores não estejam conseguindo quebrar essa resistência na região dos 22 mil dólares para o Bitcoin mais acima, ele está fazendo fundos mais altos, que indicam que os compradores podem estar ganhando força, pessoal. Eles estão empurrando o mercado cada vez mais para cima, tá? Eles não estão deixando o mercado cair abaixo dos fundos anteriores, e isso é positivo, pessoal. Isso aí pode sinalizar talvez um padrão gráfico aqui. Dá para dizer, pessoal, que talvez a gente tenha aqui um triângulo ascendente, que embora seja um padrão de continuação de tendência, não um padrão de reversão de tendência, na maioria das vezes ele indica que o mercado vai para cima, tá? Então, se o Bitcoin conseguir romper a região dos 22 mil dólares, dá para considerar de forma bem sucinta que ele possa estar fazendo um triângulo ascendente. E se ele conseguir de fato romper aquela região, o alvo seria na região dos 27.300 dólares, tá? Ah, Tainan, mas é confiável isso aqui? Acredito que não, porque a gente não está aí a favor da tendência, tá? Mas a gente consegue ver isso, né? Esse padrão, ele tem essa característica, algo interessante, como eu disse para vocês aqui, os fundos mais altos mostram que os compradores estão aí no controle e o volume de negociação está caindo, pessoal, mostrando aí que em algum momento, algum volume grande que entrar vai decidir aqui para onde o Bitcoin efetivamente vai, tá? A Tainan tem exemplo de alguma vez em que isso aconteceu? Tem exemplo e de uma situação muito parecida, um contexto muito parecido com o que o Bitcoin está agora. Se a gente voltar o gráfico do Bitcoin, pessoal, lá para o ano de 2018, 2019, a gente vai ter algo bem semelhante, tá? Reparem o que o Bitcoin fez, pessoal. Esse aqui foi o fundo do Bitcoin, tá? Isso aqui, pessoal, foi o que o Bitcoin fez quando ele estava no fundão, antes dele fazer uma subida exponencial lá no ano de 2019. Tá? Observem, pessoal, ele fez exatamente a mesma coisa, tá? Ele vinha caindo, né? Lá em 2018, o Bitcoin só caía e lateralizava, algo semelhante ao que acontece agora. O Bitcoin foi lá, fez esse padrão, algo bem semelhante, só que o range dele ali, desse possível triângulo ascendente que ele formou na época, era entre as regiões ali dos 4.150 dólares e os 3.150 dólares aproximadamente, tá? O Bitcoin naquela época, ele foi fazendo fundos cada vez mais altos, né? Então, o mercado ia empurrando e o que aconteceu? Os topos eram razoavelmente na mesma altura, mostrando que havia alguém defendendo aqui. Só que como ele está fazendo fundos cada vez mais altos, mostra que os compradores estão com mais força. Na hora que eles conseguem, de fato, romper essa resistência, e aí o mercado dispara. E aí foi o que aconteceu, viu, pessoal? O que aconteceu aqui? Bitcoin que chegou a bater os 3.150 dólares, chegou aí para a região dos 13.500 dólares aproximadamente. Uma subida aí de aproximadamente 300%, e isso aí, pessoal, aconteceu em algo em torno aí de 6 meses, tá? Então foi uma subida rápida, interessante. Não estou dizendo que o Bitcoin vai fazer exatamente isso dessa vez, mas estou dizendo que o padrão é parecido e algo curioso, pessoal, que a gente deve lembrar aqui, tá? Quando o Bitcoin formou esse padrão lá em 2018, ele estava justamente em cima daquela média móvel que eu sempre comento com vocês aqui, que é extremamente importante no gráfico semanal, tá? Que eu comentei aí até agora no início do vídeo que ela foi suporte lá em 2018 também, 2015, em outros bear markets, tá? A média móvel de 200 semanas, pessoal. O Bitcoin, nesse momento, está exatamente em cima dessa média móvel, tá? Então, a gente vê que o contexto é parecido, tá? O Bitcoin estava em cima dessa linha azul, que é a média móvel de 200 semanas, agora ele está nessa região, então, tudo muito parecido, indicando que talvez o Bitcoin esteja mais próximo de um fundo do que de um topo, tá? Outra coisa interessante também de se analisar nesse contexto, pessoal, é o volume de negociação que foi extremamente alto quando o Bitcoin chegou aqui nessa região, tá? O Bitcoin foi descendo e caindo, pessoas vendendo apavoradas, né? E o volume alto quer dizer, alguém vendeu e alguém comprou, tá? Alguém está comprando das pessoas que estão vendendo pânico. Algo semelhante aconteceu lá em 2018, 2019, início de 2019, com o gráfico do Bitcoin também, tá? Quando ele chegou ali próximo da região do fundo, o volume ele ficou muito acima do que costumava ser, tá? Então, algo que a gente deve observar. Tainan, você está dizendo que esse aqui vai ser o fundo do Bitcoin? Não estou dizendo, tá? Até porque, como vocês já sabem, esse ano a gente tem fatores externos que estão influenciando
muito mais o preço do Bitcoin do que o próprio gráfico do Bitcoin, a gente deve ficar atento. E se ocorrer de fato uma recessão nos Estados Unidos, essa recessão tiver uma duração maior do que o esperado, ou o Fed começar a ser mais agressivo na subida de juros, pode ser que o Bitcoin só faça um voo de galinha aqui, é o que eu acredito ser mais provável, dado o cenário que a gente tem, e depois ele desça novamente e talvez ele venha até mesmo buscar o alvo daquele topo duplo que a gente tem lá no gráfico semanal, o gráfico mensal, que é na região dos 12, 13 mil dólares, tá? Tainan, você está dizendo que isso vai acontecer? Não, é só um cenário hipotético, pessoal. A única coisa que é fato aqui é o Bitcoin está fazendo um padrão parecido com o que ele fez lá em 2018, em cima daquela média móvel. Ah, Tainan, mas ele está um pouco abaixo. Bem, pessoal, a gente não pode considerar suportes e resistências como pontos fixos. Nós devemos considerar sempre como pontos dinâmicos, tá? O mercado, ele usa o suporte e resistência como uma região. O mercado pode ir um pouco abaixo de um suporte ou de uma resistência, assim como aconteceu com a média móvel de 200 semanas lá na época da Covid-19, no ano de 2020, pessoal. O Bitcoin, apesar de ter respeitado ela muito bem em outros momentos, ele chegou aí bem abaixo dessa média móvel, tá? Para vocês terem ideia, ele chegou aí a cair em torno de 30% abaixo da média móvel de 200 semanas. E nem por isso, pessoal, ela foi rompida, tá? E nem por isso ela deixou de ser uma região de suporte que impedisse que o mercado continuasse caindo muito mais e revertesse para uma tendência de baixa, tá? Então, são fatores aí importantes para levar em consideração. Como eu disse para vocês, tempos gráficos menores aqui no Bitcoin, sem grandes novidades, mercado andando de lado, talvez esse triângulo aqui seja a única esperança nossa para alta, tá? Eu estou mais altista do que baixista, pessoal, principalmente pelo fato de estarmos em um suporte importantíssimo do gráfico semanal, como eu mencionei. Tainan, e as bolsas americanas? O que está acontecendo por lá? Né? Bolsas americanas, pessoal, estão daquele jeito, tá? Bolsas americanas continuam andando de lado também, assim como o mercado de criptomoedas, SP500 aí em um range na região entre 3.871, aliás, região entre 3.900, 4.000 pontos ali e a região dos 3.600, né? Então assim, pessoal, Bitcoin aí seguindo bolsas americanas lateralizando e Bitcoin também lateralizando, tá? Tainan, o que tem de importante que pode movimentar bolsas americanas nessa semana? Bem, pessoal, bolsas americanas essa semana, o que a gente vai ver, tá? Bem, na terça-feira nós temos licenças de construção civil lá nos Estados Unidos, é um dado extremamente importante, mas acredito que ele, por si só, não tende a mexer muito com mercado de criptomoedas e bolsas, a não ser que venha um dado aí muito acima ou muito abaixo das expectativas, aí pode causar volatilidade. Na quarta-feira, dia 20 de julho de 2022, vamos ter as vendas de casas usadas e estoques de petróleo. São dados importantes, mas que, para gerar volatilidade no mercado, precisariam vir muito diferente do que o mercado espera, tá? E isso não é tão provável assim. Na quinta-feira, pessoal, dia 21 de julho, nós vamos ter os pedidos iniciais para o seguro-desemprego e o índice de atividade industrial da Filadélfia. Bem, esses dados, pessoal, índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, tá, relativo ao mês de julho. Esses dados aí podem gerar volatilidade no dia, mas só se vierem muito distantes, como eu mencionei acima dos outros dias, só se vierem muito diferente do que o mercado espera, que vai gerar uma volatilidade muito grande, tá? No geral, a semana parece ser uma semana calma, sem muitos indicadores, o que eu vejo como mais provável é que o Bitcoin e os mercados tendam a andar de lado. Afinal, o que o mercado está esperando é o que vem na próxima semana. Na outra semana, pessoal, na última semana do mês de julho é que nós vamos ter os dados que realmente são importantes e que realmente o mercado aguarda. Tá? Na terça-feira, lá, dia 26 de julho, temos alguns dados e tal, mas o que vai importar mesmo, pessoal, que vai sair na quarta-feira, dia 27 de julho de 2022. A gente vai ter ali a declaração do FONC, como sempre tem, e a divulgação da nova taxa de juros do Fed, tá? Esse dia aqui tende a ser um dia de maior volatilidade, vai ter coletiva de imprensa do FONC. E, pessoal, o mercado tá ansioso para ver, mas assim, ao mesmo tempo eu acho que o mercado já está aí precificando, ou pelo menos já precificou o pior dos mundos, tá? Na semana passada o mercado caiu antes do CPI, e isso também se deve ao fato de que saiu uma notícia ali dizendo que o CPI, uma fake news praticamente, né? Dizendo que haviam vazados dados aí relativos à inflação dos Estados Unidos e que viria acima de 11, tá? Isso aí ajudou o mercado a se preparar para um cenário bem ruim e veio, embora viesse
de forma pior do que os analistas, economistas projetavam, veio melhor do que a fake news lá, que era mais de 10, 11%, né, pessoal? Então, assim, o mercado ele meio que já se preparou e o mercado, depois da queda de junho, parece estar bem preparado para eventos mais radicais, tá? Pessoal, o que a gente vai ter de mais importante aí em relação à semana que vem, na minha visão, é o PIB trimestral dos Estados Unidos, que vai ser divulgado na quinta-feira, dia 28 de julho de 2022. Na minha visão, pessoal, esse dado é mais importante do que a reunião do Fed. Por quê? Nessa semana a gente não vai ter nenhum indicador que possa mexer com os mercados. O que podia mexer com o mercado, pessoal, é o que a gente teve na última semana aí, tá? Nos últimos dias aí, CPI, dados de inflação que já vieram. E os dados de inflação já ajudaram o mercado aí a ter uma visão do que do que esperar para a reunião do Fed. E também alguns dirigentes do Fed se pronunciaram nos últimos dias aí, a maioria tá apostando em 0,75, algo aí que tá dentro do que o mercado espera, tá? Então, nada de muito novo deve surgir aqui nessa reunião, a não ser que o Fed venha com 1% ou de 0,5%, aí o mercado pode ter uma reação diferente, tá? Mas é pouco provável que o Fed resolva dar 0,75 aqui, até porque, pessoal, o Fed está tentando manter as coisas nos trilhos, tá? Ele não quer causar uma recessão, embora ele saiba que a possibilidade de causar é alta e que talvez causar uma recessão seja melhor do que esperar a inflação continuar subindo, tá? Mas ele vai tentar fazer as coisas de forma suave, ele vai sempre tentar equilibrar ali entre manter as coisas do jeito que estão e, ao mesmo tempo, combater a inflação, tá? Então ele vai tentar ser suave sendo duro, ele vai morder e assoprar, isso que ele vem fazendo aí desde novembro. O dado da quinta-feira, pessoal, o PIB trimestral dos Estados Unidos, na minha visão, é mais importante do que essas informações relativas ao Fed. Por quê, pessoal? Porque é o que o mercado vinha comentando nos últimos tempos. Tá todo mundo com medo da recessão. Antigamente, a narrativa, o discurso era sobre inflação. Estava todo mundo comentando sobre inflação. Agora, o discurso é sobre recessão. E esse dado do PIB trimestral dos Estados Unidos, ele vai dar a dica aí de se estamos em recessão ou não. Por quê, Tainan? Como assim? Bem, pessoal, uma coisa importante que talvez muitos não saibam, tá? Os economistas geralmente consideram que um país, que uma economia está em recessão quando a recessão técnica na economia acontece ou é caracterizada quando há pelo menos dois trimestres consecutivos de contração do PIB, tá? Então vai ser divulgado aí o PIB relativo aí ao último período, né? Vai ser divulgado o PIB aí, se eu não me engano, é relativo ao mês de julho, tá, pessoal? O último mês, né? Que vai ser divulgado dia 28 de julho. E, pessoal, o que esse dado pode trazer de informação importante, tá? Esse dado, pessoal, ele vai dizer para o mercado se entramos em recessão. Por quê? O último trimestre, pessoal, o outro trimestre aí que foi encerrado, ele veio aí caracterizando a diminuição do PIB, tá? A contração do PIB americano. Se esse trimestre que vai ser encerrado agora, esse dado relativo ao outro trimestre que vai ser fechado, que vai ser compilado, fechar negativo, pessoal, vai ser 3 meses aí de queda no PIB, tá? Vai ser mais um trimestre negativo, então vai caracterizar uma recessão. E lembre-se, pessoal, o mercado nos últimos tempos aí vem falando muito em recessão. Então, esse dia 28, na minha visão, pode ter volatilidade. Esse dado vai ser divulgado às 9h30. Então, para mim, pessoal, isso é o que vai pesar nos mercados aí. E vai ser na outra semana, tá? Vai ser lá na semana que vai ser iniciada ali no dia 24, entre dia 24 e dia 31 de julho, tá? E nessa semana entre 17 e 23, eu não vejo, pelo menos, motivos aí para a gente ter muita volatilidade. Eu vejo o mercado aí que tende a continuar mais estagnado, mais lateral, como já vem nos últimos dias, aliás, há quase um mês. E como eu venho dizendo, né, como eu já disse aqui nesse vídeo, para mim, pessoal, o Bitcoin ele não está caindo mais, apesar de algumas notícias ruins que estão surgindo, como, por exemplo, o CPI dos Estados Unidos, que veio ruim. Aí o último veio bem pior do que o esperado, o PPI também. Por que mesmo com a inflação vindo alta, o mercado não caiu? Tá, um dos motivos que eu acredito é que alguns dirigentes do Fed aí se pronunciaram, inclusive essa semana, pessoal, outro fator que pode ajudar a gente a entrar em lateralização é que agora estamos entrando no período de silêncio dos dirigentes do Fed, onde eles não vão poder mais aí sair dando as opiniões deles, tá? Então isso tende a deixar o mercado mais parado, pelo menos na perspectiva deles. Não temos muitos indicadores tão relevantes essa semana e
o mercado, como ele já está aí nesse equilíbrio, ele tende a continuar. Talvez o PIB dos Estados Unidos na outra semana possa causar algum impacto. Mas, no geral, parece que o mercado não cai mais, porque o que era ruim ele já precificou, e como eu sempre digo para vocês, pessoal, quando surge a narrativa de que pode haver uma recessão, o mercado, as pessoas não ficam esperando a recessão vir para vender, tá? As pessoas acham que vai cair quando chegar a recessão. Não. Quando chegar a recessão, o mercado já vai estar querendo saber o que vai acontecer nos próximos episódios. Será que o Fed vai começar a baixar a taxa de juros quando estiver recessão? É isso que o mercado vai querer precificar, pessoal. Então, o mercado está sempre tentando antecipar, tá? Por isso a gente tem que estar sempre ligado nas notícias, e por isso eu sempre tento trazer as notícias aqui em primeira mão para vocês, para auxiliar vocês no mercado. Se você gosta disso, deixa o like aí embaixo. Não se esqueça, isso ajuda muito o canal, beleza? Bem, pessoal, por hoje é isso. Semana aí deve ser mais parada, tá? Não vejo motivos aí para grandes movimentações. O Bitcoin está aí dentro desse range. E para quem faz swing trade, que é o meu caso, eu não vejo nada muito interessante aí até o momento, beleza? A Tainan e aquela sua operação que você comentou lá no dia 13 de junho, né? Já tem mais de um mês. O que aconteceu? Bem, pessoal, aquela operação continua, tá? Eu abri uma posição comprada, comecei a montar uma posição comprada quando o Bitcoin bateu em 22.500, né? E deixei uma outra ordem em 17.500. O Bitcoin pegou minha ordem dos 22.500, não pegou minha ordem dos 17.500. Meu alvo 1 fica lá em 23.500 dólares, tá? Então, se o Bitcoin subir ali para a região dos 23.500 dólares, já cancelo minha ordem dos 17.500, já subo meu stop que está nos 16 para o preço de entrada, ou seja, para os 22.500, e assim fico protegido. Não vou correr risco de perder, porque eu já vou realizar uma parte no primeiro alvo, então garanto meu lucro, meu stop fica no preço em que eu comprei, então não corro mais risco de perder, e aí é só correr para abraço, esperar bater meu outro alvo lá em 25 e meu outro alvo lá em 28, beleza? Ah, Tainan, você tá dizendo que vai nesses pontos? Não sei, viu, pessoal? Mas acredito, como já comentei com vocês, que estamos mais próximos de um fundo do que de um topo, e talvez seja interessante, tá? Lembrando, pessoal, eu comecei a me expor quando o Bitcoin caiu também, tá? Eu coloquei ordens, não sei se vocês lembram, tá? Desde que o Bitcoin começou a cair em junho, eu falei, gente, estou deixando ordens ali na região entre 22.500 e 18 mil dólares, tá? Deixei uma ordem em 22.500, outra em 22, outra em 21, outra em 20, outra em 19, tá? E outra em 18, o mercado foi lá e pegou todas as minhas ordens e aí eu fiquei 20% da minha banca exposto. Lembrando, pessoal, eu não estava exposto, tá? Eu cheguei a comprar 20% da banca lá nos 30 mil dólares, mas o mercado subiu para os 31 mil dólares e eu comecei a achar ali que a coisa estava ficando perigosa, que a gente tinha sinais de queda com o CPI vindo depois do petróleo ter subido muito forte aí no mês de maio. Então eu já me desfiz da posição, vi também ali que o mercado estava dando alguns sinais gráficos mesmo de baixo e me desfiz da posição nos 31, tá? O objetivo não era fazer lucro, era rodar mesmo, mas como eu vi que a probabilidade de cair era uns 90%, eu achei melhor me desfazer, mas agora eu não vejo aí uma probabilidade muito alta de cair, tá? Como eu disse para vocês, para mim o que é ruim já tá no preço. Aqui o mercado já se preparou para o pior cenário. Só vai cair na minha visão se vier algo muito pior, tá? Algo que poderia vir ali daquele conflito que está acontecendo na Europa, ou outras coisas do tipo, tá? Mas no geral não consigo aqui ver nenhum indicador que pode mexer muito com o mercado nesses próximos dias e também não consigo ver nenhum indicador, pelo menos nenhum sinal por enquanto, de que o mercado vai romper os 20 mil para baixo de fato, a média móvel de 200 semanas e continuar uma tendência de queda muito forte, beleza? Bem, pessoal, no mais desejo a vocês aí um ótimo domingão, uma boa noite, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!